Olá! Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro A Imaginação Educada, do Northrop Frye. Esse é um livro que eu li faz algum tempo, eu acho que 1 ou 2 anos mais ou menos, mas eu nunca consegui organizar as ideias que estão aqui dentro para compilá-las em um vídeo, fazer uma resenha bacana para vocês. Porque apesar de ser um livro muito pequenininho, olha só, tem menos de 100 páginas, né? Tem um pouquinho mais de 100 páginas nessa diagramação aqui da Vídeo Editorial, que é uma diagramação muito boa, muito favorável às marcações. Apesar disso, ele é um livro cheio de coisa. Não sei se vai aparecer aí as marcações para vocês, mas eu marquei praticamente o livro inteiro. E eu geralmente não costumo fazer coisa de cor, sabe? Mas como aqui ia ficar muito confuso, eu teria que ler o livro inteiro para vocês, eu fiz aqui, finalmente, eu fiz uma marcação aqui de cores para conseguir me localizar nesse livro. E talvez a maior parte de vocês saiba, mas alguns talvez não, que eu fiquei doente. Na verdade eu ainda estou doente, mas eu fiquei muito doente nos últimos meses. E eu estive internada em alguns momentos, eu ainda estou parcialmente internada, ainda estou fazendo algumas consultas assim, médicas. E nesse tempo que eu estive internada, onde eu não pude trabalhar nem com a advocacia e nem no canal, eu não sei se um dia eu vou poder voltar a trabalhar no canal. Então, eu não sei se esse aqui é o último vídeo do canal ou não, sem fazer nenhum alarme, né, nenhum alarde, na verdade. Enquanto eu estive nesse momento assim, onde eu não podia ler, eu não podia pensar, eu não podia produzir nada, eu comecei a repensar a minha atitude com relação à literatura e a minha atitude com relação a este canal. Eu tive um tempo para pensar assim, o que a gente fez nos últimos 3 anos? Será que vale a pena continuar fazendo o que a gente tem feito? Será que talvez estudar sozinho não seja melhor, porque apesar de não ser a coisa mais fácil do universo abrir a câmera aqui e começar a falar, apesar disso é interessante compartilhar as experiências, mas às vezes o excesso de compartilhamento acaba atrapalhando os estudos. Então eu tive a oportunidade de pensar sobre muitas coisas, e a leitura desse livrinho, a releitura desse livro, na verdade, porque eu lia bem devagar, lia bem aos poucos, me fez conseguir entender um pouco melhor o que é de fato a função da literatura na minha vida, a partir desse conjunto de palestras que o Frye deu no Canadá, ali no século XX, para tentar entender o que é a função da literatura dentro de um currículo escolar, ou o que é a função da literatura na vida das pessoas. E ele começa dizendo aquilo que eu repito bastante aqui no canal. Ele começa dizendo que a literatura ela não tem uma função prática imediata. A literatura, a boa literatura, ela não é a literatura de autoajuda, que é possível pegar um livro e ler, pegar um Thomas Mann da vida, por exemplo, ler aquele livro ali e agora eu vou aplicar estes conceitos apresentados pelo Thomas Mann na minha vida e eu vou ser uma pessoa melhor, ou então eu vou ler livro pra dar em cima das gatinhas. Então a literatura, a função primordial dela não é uma função prática. Por quê? O Frye, ele tem uma filosofia que talvez seja interessante que vocês conheçam antes de começar a ler o A Imaginação Educada. É uma filosofia meio gnóstica, chama a polícia da gnose, sim, porque é uma filosofia baseada na filosofia do Giambattista Vico. Aí mais uma vez o Giambattista Vico aparece aqui no canal, não sei quanto, tá vendo? Eu preciso ter tempo para ler esses livros um pouco mais complexos e livros que é um pouco mais difícil de trocar uma ideia com vocês. E ele se baseia naquela divisão do tempo em 3 fases que o Vico faz. Primeiro, o Vico diz que existiria uma idade dos deuses, onde os deuses caminham sobre a terra com os homens. Depois, uma idade dos heróis, onde quem faz essa intermediação entre o sagrado e o profano são os grandes heróis. O Hércules é o exemplo melhor disso, Prometeu, enfim. E depois eu tenho a idade dos homens, onde não existe mais este contato tão próximo com o sagrado.
E daí os homens passam a fazer o seu próprio tipo de sagrado. Então os deuses ficam lá na mitologia e os homens começam a viver assim como se aquela parte não existisse. O Northrop Frye pega essa deixa e transporta isso para a linguagem. Diz ele que cada uma dessas eras corresponderia a um tipo de linguagem diferente. A era dos deuses seria uma era metafórica, grandes metáforas sobre a criação do universo que não precisam ser explicadas, as pessoas compreendem essas metáforas sem a necessidade de racionalização. Depois, a Idade dos Heróis seria uma linguagem alegórica, um pouco mais sofisticada que a linguagem metafórica, ainda com um pezinho ali no sagrado, mas já com um pezinho no profano, então eu tenho alguma moral a ser tirada dali, até chegar finalmente na decadência da civilização, a partir da posição do Vico, que é a linguagem dos homens, a linguagem puramente descritiva, aquela linguagem prática, aquela linguagem científica que quando usa metáforas ou alegorias precisa ficar justificando-as, precisa ficar racionalizando-as. Então, o que é a verdade por trás das mitologias, o que é a verdade por trás da Bíblia, você não pode simplesmente aceitar aquilo como sendo verdade daquela maneira que está posta. Eu preciso justificar, esquartejar, colocar nas caixinhas assim, porque esta é uma forma que nessa era as coisas precisam ser assim, porque senão não o serão. Daí ele cria uma escadinha para a linguagem. Ele diz que existe primeiro essa linguagem que busca descrever as coisas da natureza, então busca dizer que eu sou gente e a natureza é natureza, então eu tenho essa capacidade de descrever o que é a natureza e de perceber que eu e ela somos coisas diferentes. Depois eu tenho a linguagem prática, que é a linguagem dos ofícios. Eu e essa natureza que somos diferentes, eu preciso usá-la caso eu queira sobreviver. Então eu preciso de um novo tipo de linguagem para definir aquilo que é uma relação necessária entre eu e esta natureza que nos é dada. E por fim, e é a partir daí que a literatura trabalha, eu tenho a linguagem imaginativa. Por quê? Todos os homens têm a consciência de que eles são contingentes. A gente já discutiu isso aqui no canal várias vezes. A gente tem a consciência de que nós somos falhos e imperfeitos e que este mundo que nós estamos não é um mundo ideal, não é um mundo perfeito. E você precisa perceber isso até na sua própria vida, caso você queira viver, caso você queira ter um objetivo de vida, caso exista algum lugar ao qual você queira chegar. Então, essa linguagem imaginativa, ela cria pontes entre o mundo como ele é e o mundo como ele poderia ser. Mas ela também cria pontes entre o mundo como ele é e o mundo como ele poderia ser caso ele fosse um mundo pior. A literatura, nesse ponto, se utilizando da linguagem imaginativa, ela consegue construir mundos melhores e mundos piores, ela consegue chegar até o paraíso e ela consegue chegar até o inferno. Tem uma imagem, tem um símbolo que o Frye utiliza bastante na série de explicações bíblicas que ele tem aqui no YouTube. Eu não lembro muito bem o nome dessa explicação e só tá em inglês. Caso você fale inglês, eu recomendo ouvir essas aulas dele, que são maravilhosas. Ele usa a simbologia da árvore da vida. A árvore da vida aparece em várias mitologias, aparece na Bíblia de uma forma diferente. E é uma árvore que tem o seu topo no céu e as suas raízes no inferno. Vivemos então na Terra-média, no lugar ali do tronco. Exatamente por isso Tolkien escolhe o nome do mundo dele ali de Terra-média. E a literatura, agora é por minha conta e risco, é uma espécie de seiva que faz a conexão entre o topo da árvore e as raízes, e sem a literatura, sem essa capacidade imaginativa da qual a literatura bebe, nós não conseguiríamos imaginar que teria um topo, imaginar que teria uma raiz. A gente viveria só vendo aquele tronco ali e sem cogitar melhorias, sem cogitar novas possibilidades. E é exatamente por ser essa seiva que liga esses dois mundos que a literatura deve ser vista como um todo. Não é possível analisar obras literárias sem que você
não faça recorrência a outras obras literárias. E a gente percebeu isso aqui no canal de uma forma... Se você pegar o primeiro vídeo ali de literatura do canal, que é O Coração das Trevas, do Joseph Conrad, salvo engano, e começar a ver as outras resenhas, vocês vão perceber a quantidade de referências que começa a surgir. Então eu falo de um livro e eu necessariamente preciso mencionar outros livros, principalmente livros muito excepcionais, assim, eles aparecem o tempo inteiro aqui nas resenhas, porque é realmente impossível ficar traduzindo conceitos, que são conceitos que já existem ali naquele livro, que aquele autor já conseguiu capturar aquela estrutura da realidade, colocar naquele livro através desses grandes símbolos, através desses eventos típicos humanos, esses eventos universais humanos. Para que eu vou falar aquilo que aquele autor já falou? A literatura vista como um todo é perceber, portanto, que existem esses símbolos, existem esses arquétipos, existem esses eventos típicos, que são eventos essencialmente humanos, que eles se repetem, e aquele autor, de uma forma genial, conseguiu capturá-lo e, de certa forma, simplificá-lo. Porque, veja bem, os símbolos, apesar de complexos, eles ainda assim são simplificações da realidade. O mesmo acontece com o que a gente chama de arquétipos, tá? O Fry dá um exemplo de um arquétipo que a gente usa bastante aqui no canal, e ele chama de feiticeira branca. Então existe aquele modelo daquela mulher avassaladora, daquela amante infernal, que ela tripudia sobre os corpos dos seus amantes no inferno, é aquela bruxa indomável, e que aqui no canal a gente chama de fêmea fatal. Se você acompanha aqui, você já sabe que essa fêmea fatal, ela aparece em tudo quanto é canto. Ela acabou de aparecer no Em Busca do Tempo Perdido do Proust, que eu tô nadando nele ali nesses últimos dias. Essa feiticeira branca é assim uma forma de arquétipo, mas ninguém conhece de fato uma feiticeira branca na vida real. Ninguém conhece um Hamlet, um Otelo de fato na vida real. Nós conhecemos algo próximo daquilo. Então, a partir dessa simplificação, que ainda é complexa, de uma realidade que é ainda mais complexa, nós conseguimos capturar uma espécie de essência, uma espécie da verdade, através da literatura universal. E parece que o livro dele é uma prova disso, porque o Fry não consegue dizer nas palestras o que ele quer dizer sem recorrer aos melhores livros da literatura universal. Ele quer explicar um conceito, ele quer dizer, olha, o que é estar perdido numa ilha perdida e não ter ninguém a recorrer? O que primeiro você vai fazer? O que você vai levar da sua civilização? Ele tem que falar, olha, porque o Robinson Crusoe. E daí, se você lê o Robinson Crusoe, você entendeu o que ele quis dizer. Se você não leu, como foi o meu caso, você marca ali na lista de livros para ler, porque um dia você vai entender de fato o que o Fry quer falar. Outra coisa, em outro momento ele está falando sobre a ponte que a literatura faz entre o mundo humano e o mundo natural, e como essa ponte, nos tempos antigos, ela era dominada por demônios. Então tudo aquilo que não era humano, tudo aquilo que era desconhecido, tudo aquilo que estava fora do território conhecido e tornado sagrado pela divindade, eram demônios. E eles apareciam de fato na literatura. Apareciam lá os bichinhos com chifrinho na literatura. Mas, a partir da passagem para a modernidade, ou seja, a partir da passagem para o mundo dos homens, para a era dos homens, para a linguagem descritiva, e quem é o reizinho dessa passagem é Shakespeare. Estes monstrinhos deixam de existir e eles se tornam os próprios seres humanos. Eles se tornam os demônios que habitam dentro de nós. E daí, na obra de Shakespeare, por exemplo, em algumas peças nós encontramos os monstrinhos propriamente ditos, mas em outras peças nós encontramos essa maldade personificada dentro das pessoas, sem a interferência externa de nenhum entidade sobrenatural, que é o caso do Otelo mais especificamente. Já em Frankenstein, da Mary Shelley, que nós estamos falando de um contexto iluminista em inglês, aí, meu amigo, aí esses bichinhos são simplesmente homens, e o Frankenstein, que se confunde com o próprio Dr. Frankenstein, é uma ironia magnífica dessa obra, que a maior parte das pessoas acha que o Frankenstein é um monstro, porque de fato, meu Deus do céu, o Frankenstein é o monstro daquela obra. Os recursos a esses clássicos universais, eles são inescapáveis.
E aconteceu, fazer um pequeno parênteses aqui para trocar uma ideia aqui com vocês, aconteceu recentemente um evento parecido aqui na minha vida, porque eu estava conversando com um amigo do meu marido e nós estávamos conversando, ele e meu marido, a gente trocando uma ideia sobre o quanto as pessoas que são imorais, elas acabam acreditando na própria mentira e elas acabam acreditando que elas são as pessoas morais e todo o resto, na verdade, é imoral e aquilo que ela faz tem uma proteção divina ou algo do tipo. A gente estava dando alguns exemplos locais aqui, fofocando sobre pessoas da nossa cidade. Meu marido estava fofocando sobre exemplos lá do Rio de Janeiro, enfim. Em determinado ponto da conversa, esse amigo começou a falar sobre o conceito da arrogância, aí o conceito do orgulho, e ele não conseguia desenvolver, e daí ele falou assim, não, mas é porque eu li num livro. E ele quase não falou eu li num livro, porque vocês devem saber que essa frase, não porque eu li num livro, é uma frase capaz de desativar o cérebro da maior parte dos brasileiros. Então você fala, tá ali trocando uma ideia, mas não porque eu li no livro, ou todo mundo já te olha com uma cara tipo, nossa, que pedante, sabe? Ou as pessoas desligam o cérebro e falam, aquela coisa do Windows acontece, você vê a tela azul na frente da pessoa e ela passa a não escutar mais nada do que você está falando. Por isso que geralmente eu troco o eu li no livro por eu vi numa série. Sabe aquela série da Netflix, inventa um nome, um negócio assim? Daí eu percebi que aconteceu isso com ele. Eu falei, cara, fala, qual que é o nome do livro? Daí ele mandou um na lata assim, ó, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E eu entendi o que ele queria dizer, porque eu já tinha lido o livro. Eu falei, cara, batata, é isso que acontece. É isso que acontece quando a arrogância toma conta da pessoa. E ele, não, a conversa fluiu de uma forma que não teria fluído se a gente não tivesse a ajuda do C.S. Lewis para resumir, para organizar estes conceitos. Veja bem, então a literatura, ela também serve para isso, na opinião do Noah Farquhar. Ela serve para organizar este mundo da imaginação que está rodando ali em cima, que todos nós temos, mas nem todos nós somos capazes de colocar aquilo ali em uma obra escrita racional. O Dostoiévski, ele é mestre na arte de fazer isso dentro da minha cabeça. Tem alguma ideia aqui que está rondando a minha cabeça. A que eu acho melhor é da ideia das pessoas ordinárias, mais ou menos extraordinárias, que ele entrou na minha mente com aquilo que... Ele foi uma das razões do meu colapso, veja bem. Então, o grande escritor, ele tem essa capacidade de organizar essa massa, sim, sabe? Esse negócio que a gente sente, mas que a gente não consegue colocar em palavras, ou essa realidade, algum evento da realidade que a gente não consegue capturar, ele vai lá, pega e traduz, coloca aquilo ali limpinho na sua frente, dentro de uma poesia maravilhosa, dentro de uma arte maravilhosa. E é isso que é o mais impressionante na literatura. A literatura vista como um todo, a literatura como essa capacidade de capturar grandes símbolos, e a literatura como uma forma de tradução da realidade para nós, meros mortais, que não conseguimos chegar lá por a gente mesmo. A gente vai até metade do caminho. Dessa metade do caminho pra cá, o Chesterton tem que pegar na nossa mãozinha, porque senão a gente não consegue. E assim, entendendo que esta é a grandiosa função da literatura, de exercitar essa capacidade imaginativa sem a qual nós não conseguimos viver, de fato, entendendo isso, a gente consegue entender como a literatura deveria ser ensinada nas escolas, que é o tema das próximas palestras dele. São 6 palestras e os temas se confundem, mas lá pro final ele vai organizar um currículo. Então tá, então já que a literatura tem que ser estudada, como que ela deveria ser estudada, veja bem. E daí ele diz que a base de tudo é a Bíblia e a mitologia. Porque, vamos lá, a literatura tem grandes símbolos. Todos esses símbolos estão na Bíblia e estão na mitologia. Todos. O resto é só derivação dessas normas fundamentais, digamos assim, dessas obras fundamentais. A Bíblia tem todas as histórias básicas, formativas do Ocidente, a jornada do herói, e tá tudo lá na Bíblia. Na mitologia tem lá
exatamente a mesma coisa. Só que a Bíblia tá mais coerente, tá mais organizada, ela é uma comédia, né? E dentro dessa comédia eu tenho tragédias, eu tenho comédias que acontecem o tempo inteiro. E na mitologia tá mais espaço, então é um pouco mais difícil. Todo mundo que já tentou estudar mitologia sabe do que ele tá falando, porque assim, é o inferno estudar mitologia. São peças esparsas, tem na Grécia clássica, tem na Grécia antiga, o Círculo de Troia. Você começa a ficar louco porque é difícil achar onde que aquelas histórias que se complementam estão, mas com uma paciênciazinha a gente consegue percorrer boa parte delas. Sabendo disso, sabendo que a Bíblia e a mitologia, elas não só dão os símbolos universais, como elas dão as formas universais. Então tudo que a gente conhece por romance, por tragédia, por comédia, a semente está toda lá. Além disso, as crianças precisariam aprender a língua original desses textos, porque a tradução é sempre a segunda melhor opção. Então as crianças deveriam estudar latim, grego. Eu tô rindo porque assim, né? As crianças não são nem alfabetizadas, meu Deus do céu. Imagina no currículo escolar essas crianças aprendendo latim, grego e hebraico. Essas seriam as 3 línguas básicas. Antes de você aprender português, você tinha que aprender essas 3 línguas básicas. Mas vamos lá. Depois disso, as crianças também precisam ser introduzidas às obras de fantasia, porque elas são extremamente necessárias para exercitar essa capacidade imaginativa de mundos possíveis, e também as grandes obras de arte e a música e aquele currículo lá da educação clássica que a gente já conhece. E a melhor forma de você fazer isso para crianças que não nasceram dentro dessa cultura que ele está propondo é fazer de uma forma gradual. Então de nada adianta pegar o livro, bater na cabeça ali daquela sua prima de 13 anos que tá lendo pornô de elfo, porque não vai adiantar, você vai pegar ranço de você. Essas introduções devem ser feitas de forma gradual. Por quê? Essa literatura lixo, ela é uma cópia da boa literatura. Então você precisa tentar entender o que aquela literatura está copiando. Será que essa literatura está falando sobre uma menina que gosta de um menino que não gosta dela, e daí ela precisa, né, enemies to lovers? Então aquilo ali pode estar próximo de um Orgulho e Preconceito da Jane Austen. Então cuidadosamente tentar entender a estrutura daquilo que os adolescentes estão lendo. Você que é pai, você vai precisar ler os pornô de elfo aí, se seu filho estiver lendo. Tentar entender a estrutura daquilo que os adolescentes estão lendo e apresentar as obras clássicas das quais esses livros estão sendo derivados. E daí, aos poucos, sem brigar, sem fazer show, você conseguir melhorar o arcabouço literário daquela criança que, mal a mal, é uma criança que já gosta de ler. Ele finaliza o conjunto de palestras dele dando uma utilidade eminentemente prática para a literatura. Que ele fala, olha, eu falei aqui, né, de forma abstrata, a literatura como um todo, entendeu sim, mas veja bem, meus amigos, companheiros, quem não lê literatura não vai entender o que a gente está falando. Não vai compreender, cara, foda-se a feiticeira branca, entendeu? O que isso vai melhorar a minha vida? Tem umas coisas mais urgentes pra resolver, eu tenho que levar os meninos na escola, tenho que pagar boleto, sabe? Não vai entender essa parte mais abstrata da parte prática da literatura. Então ele fala, olha, se eu tivesse que dizer pra vocês qual que é a finalidade última da literatura, é a finalidade última não, a finalidade mais superficial da literatura, mais prática da literatura, eu diria que a literatura evita que vocês sejam manipulados. É o que a gente fala aqui, vocês entenderam por quê? Que relendo esse livro eu consegui ir me ajeitando aqui e preparando a minha cabeça e eventualmente pensando que a gente não pode abandonar isso aqui? Porque é isso que a gente fala o tempo inteiro, que a gente fala, gente, vamos lá, pra você não ser levado pra aquela onda da massa, pra aquela hashtag Salve Mariana Ferrer no Instagram, você precisa saber a origem das suas ideias. E você só consegue saber a origem das suas ideias
se você tiver uma boa base filosófica e literária. Tem 3 anos que eu tô falando isso aqui. Você precisa entender que a literatura ela é uma porta para a natureza humana. E compreendendo a natureza humana é mais difícil que você caia nessas jogadas de marketing da publicidade e da política, que compreendem muito bem essas ferramentas, que compreendem muito bem a chave da imaginação, mas fazem isso de uma forma porca. Que se a imaginação literária ela te leva em direção à ideia do bem, se ela acende a sua alma em direção a um plano maior, essa capacidade imaginativa da publicidade e da política, ela desce a sua alma a um nível mais baixo. E você só vai conseguir se proteger desse tipo de manipulação se você estiver blindado. E é aí que a literatura aparece. A literatura ela cria esta capa, esta blindagem. Ao conhecer muitos mundos possíveis, muitas realidades possíveis, você não corre o risco de cair nas simplificações das ideologias, naquela simplificação que o Fry fala e que eu também falo o tempo inteiro, que é dividir as coisas em caixinhas pré-determinadas. Então eu tenho o lado A e eu tenho o lado B, e se aquela coisa não cabe em nenhuma daquelas caixinhas, eu preciso macetá-la à força para ela caber nessas caixinhas. Bom, é claro que essa nossa conversa não resume todas as coisas que tem aqui no livro do Fry. Eu tentei só dar uma ajudada, assim, porque, vou repetir, olha a quantidade de marcação que tem aqui. Ele não estrutura, como são palestras, ele não está estruturando as ideias dele de uma forma 100% coerente, tá? Então é difícil pegar o fio da meada daquilo que ele tá falando. E eu acho que esse vídeo vai ajudar bastante vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não vou dizer até o próximo vídeo, porque não sei. Peço as orações de vocês e tenham todos uma boa semana.